Boa tarde, tudo bem? Eu sou a professora Mara, coordenadora do curso de Publicidade. Sejam bem-vindos ao terceiro episódio do nosso projeto de Mobile Creator, feito pelos estudantes do primeiro semestre de Publicidade e Propaganda. Olá, sou o Cláudio Márcio Silva, coordenador do Centro Racial da Universidade dos Unidos Palmares, e nós estamos no nosso terceiro episódio do podcast Racialidades em Pauta. É uma grande satisfação para nós contar aqui hoje com o tema Julgamento em Perspectivas Racial nas Ações Trabalhistas, com a ilustre presença dos nossos convidados de hoje, que é a Caroline Nascimento, advogada, especialista em Direito e Processo do Trabalho, conselheira e integrante do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. Contamos também com a presença do José Teodoro da Silva, que é advogado, professor universitário, sócio fundador do escritório José Teodoro Sociedade Individual de Advocacia, tem MBA em Direito da Economia pela empresa de telecomunicações pela FGV de São Paulo. E também contamos com a presença da Rosimeire dos Santos, que é advogada, professora universitária, pesquisadora do Grupo de Pesquisas Trabalho e Capital da Universidade de São Paulo. Então é um prazer enorme contar com a presença de vocês nesse nosso podcast. E, para começar, nós já vamos direto na questão, né? Antes da gente trabalhar o foco, né? Vocês poderiam comentar para a gente um pouquinho como que esse tema, questão do julgamento, né? Em relação à questão inicial, como que ele nivela com o racismo? Ou seja, eu acho que seria importante entender um pouquinho o que é racismo para a gente poder entrar na questão do julgamento das questões que envolvem o racismo. Primeiro, agradecer o convite. Uma honra estar aqui participando desse debate, dessa conversa. E falar de racismo é uma pergunta bem objetiva, mas para, enfim, contextualizar, é importante a gente entender que é um fenômeno social e estrutural dentro da sociedade. E é ao redor do mundo que acontece, né? Apesar das ciências biológicas não atestar que existe uma questão genética relacionada à raça, a sociedade estruturou uma estratificação social onde acabou subjugando os negros, né, utilizando a raça para discriminar e exterminar alguns grupos minoritários através do racismo. Então, no contexto brasileiro, o racismo ele foi até fomentado pelo governo. O governo apoiou o racismo no início como uma forma de um sistema realmente escravista que acabou disseminando para outras camadas e outras ciências sociais. Acho que fica bem fundamentado dessa forma, para entender um pouco do que vem a ser o racismo. Aí que começou essa racismo estrutural, você diria? Desculpe? Que começou essa estrutura, racismo estrutural, a gente fala, né? Sim, Já deu origem a essa estrutura. esse conceito que hoje a gente acha moderno. Sim, com o apoio do governo. E qual que é a origem da disparidade entre brancos e negros no mercado de trabalho? Que é relacionado com essa questão do racismo e com a questão do julgamento que a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente.
Vou falar um pouquinho, retomando aí as palavras do Dr. Tony, a gente precisa relembrar que o capitalismo no Brasil ele foi estruturado em cima do trabalho escravo. Então, a gente está falando de pretos, pardos e indígenas. Então, em detrimento disso, a gente tem a geração de riqueza aos vamos esquecer, detentores de meios de produção. E aí, o que a gente tem? O acesso do povo negro, ele é relativizado quando a gente fala em educação. O pouco acesso do povo negro à educação culmina nessa marginalização, nessa falta de acesso ao mercado de trabalho. E quando há esse acesso, há uma difícil ascensão do povo negro. Por a gente falar do trabalhador negro, mesmo que a gente tenha ali uma abolição da escravatura em 1888, que a gente tenha direitos trabalhistas já na Constituição Federal de 1934, a gente não tem o nosso povo necessariamente com acesso a essas questões que eu falei, de ensino e de ingresso ao mercado de trabalho. Então, há sim uma mobilidade, uma noção de liberdade, perdão, mas sem a noção de mobilidade social. Aí, os últimos índices do IBGE nos trazem com um pouco mais de clareza como é que isso se segmentou. Hoje a gente tem a população negra e majoritariamente ocupando cargos na construção civil, de serviços domésticos e também na agropecuária. Então, a gente tem ali uma massa do povo negro trabalhando em serviços que a gente pode dizer ainda operacionais. A grande dificuldade é você não ver o negro, a gente fala em locais de poder, né? Em cargos de poder, em cargos de liderança. Essa é a maior situação quando a gente fala, principalmente, em grande relação ao negro nesse cenário. Avançando um pouquinho mais, qual o papel do judiciário no combate à erradicação do racismo? O Estado brasileiro é responsável, inclusive, por erradicar essa parte do racismo, né? Se foi o próprio Estado que, de certa forma, criou o racismo, desde trazendo os povos escravizados, o Estado também tem permissão de erradicá-lo. Então, é super importante que ele tenha meios de combatê-lo, seja através da Constituição Federal, seja através de outras leis que dê essa erradicação, precisar dessa erradicação efetiva. E vocês acham que essa educação está sendo encaminhada, então está dando modo pela legislação, pelos governos? Embora a gente fale de racismo há bastante tempo, temos aí a Constituição Federal, desde 1988, como um marco importante no nosso Brasil. Claro que antes disso, nós tivemos aí a Lei da Ordem, tivemos outras legislações, mas marca a gente tem a Constituição Federal, temos a própria Convenção do Deficiente internacional que trouxe, inclusive, que o deficiente, se ele for negro, a discriminação dele ainda é maior, né? Então, a gente tem nesse cenário. Temos também a Convenção Interamericana contra o racismo, a discriminação racial e as formas correlatas de intolerância. Ainda voltando para a questão da Constituição, traz ainda a parte dos princípios, né, da dignidade da pessoa humana, da própria erradicação do racismo. A gente menciona, embora e tenhamos casos ainda na atualidade, do crime inapensável, tudo isso tentando combater todo esse cenário. Isso é importante. A gente tem um embasamento todo jurídico, por leis e tudo mais, mas até aproveitando e como que a sociedade pode perceber essa preocupação, né, com a erradicação do racismo? Que a gente vê a estrutura de leis, o sistema, mas enquanto a sociedade no geral, as pessoas... Justamente nesse cenário de vir caminhando dentro da legislação, seja a Constituição, seja a Convenção da Pessoa com Deficiência, seja a Interamericana, tudo são marcos que trazem, até mesmo ao Poder Judiciário, essa erradicação, essa forma de combate. E aí, depois de ter feito disso, o Poder Judiciário criou um protocolo de perspectiva racial. Mas você acha como que ele passa isso para a sociedade, para fomentar nessa participação da sociedade nesse seja movimento? Políticas públicas, seja com a lei de cota,
né, a política pública é extremamente importante nessa erradicação. A própria parte da divulgação também, né, todos são cenários que contribuem para essa erradicação. Que senão fica uma coisa que se cria a lei e fica bonitinho no papel. Ó, eu fiz meu papel e como é que eu mobilizo a sociedade. Sim. É como a gente fala da Constituição. Quando você nasce, você já está, né? Você já está vinculado, né? Às leis da Constituição. A pessoa nem sabe. Tem gente que nem sabe que existe Exatamente. Constituição Federal. Já tem a proteção. Já tem a proteção, direitos e deveres também. Para isso, toda a política também de divulgação, né? Seja de inserção do negro no mercado de trabalho ou dos segmentos, e tudo isso contribui. Sinal. E tem, inclusive, tem um protocolo, né, que é uma convenção interamericana que fala exatamente que é uma contra o racismo. Sim, sim. Foi em 2022, é recente. 2022 foi quando a Constituição recepcionou, né, a Convenção Interamericana. De 2023 a gente tem um protocolo. Nossa, foi um. Foi ontem. E ainda estamos engatinhando, né? Nós estamos engatinhando. Se vocês já me permitem, falando um pouquinho do protocolo, a ideia do protocolo é que os magistrados sejam assessorados, tenham ali um verdadeiro manual, passo a passo, de como lidar com as questões de racismo ou em relação a toda a justiça brasileira. Então, a gente não fala só de justiça trabalhista, a gente fala do direito eleitoral, do direito de família. Esse protocolo guia o magistrado para que ele possa conduzir esses processos. Então, não é só quando o processo, falando da parte trabalhista, a gente não fala só do empregado negro. A gente fala de um processo seletivo. Como é que está sendo esse processo seletivo? Está pedindo foto? Está exigindo um comprovante de residência? Ele fala da questão da ascensão na carreira. O magistrado tem que observar essas questões de discriminação salarial. Foi oportunizada a ascensão na carreira? Existe discriminação em relação à questão salarial? Então, o judiciário está bastante de olho nesse tipo de questão. Dá para explicar um pouquinho melhor os nossos espectadores o que seria esse protocolo, né? Ele se baseia até falando, ele se baseia em quais dados? Olha, ele se baseia. Quem criou o protocolo foi o Conselho Nacional de Justiça. E aí o Conselho Nacional de Justiça, ele criou um grupo de estudo. Primeiro, para um protocolo para julgamento de perspectiva de gênero. Esse foi o primeiro protocolo que a gente teve. E aí, na sequência, a gente teve a criação desse protocolo para julgamento com perspectiva racial. Então, houve um grupo de estudo multidisciplinar que se reuniu por mais de um ano para estudar as nuances dessas questões raciais. Depois disso, foi montado o protocolo. Então, esse protocolo ele tem um início, tem ali uma conceituação do que é cada coisa, ele é um verdadeiro manual mesmo. E aí ele se divide, parte trabalhista, parte civil, parte de família. Como essa pessoa é recepcionada pela Justiça do Trabalho? Como as perguntas devem ser feitas? Elas não podem ter algum tipo de viés preconceituoso. Eu estou falando de uma pessoa que presta serviços domésticos ou eu estou falando de uma pessoa que está inserida na iniciativa privada? Tudo isso deve ser olhado, deve passar pelo crivo do julgador. Então, as tratativas desse processo, elas devem ser diferenciadas. Como o juiz deve fazer, consta ali, letra por letra, justiça por justiça. É um material extenso, mas é um material que eu considero até didático. Eu aconselho que todos deem uma folheada, pelo menos. E para a perspectiva gênero, protocolo para julgamento da perspectiva de gênero, já existe um banco de sentenças. A nossa expectativa é que o mesmo ocorra com o protocolo racial, porque aí todo tipo de decisão envolvendo essa temática de acesso público. Mas assim, tem toda uma orientação do juiz, mas a maioria dos juízes não são brancos. São brancos. Isso impacta na hora? Sim, são brancos. A gente tem em média 12, quase 13% de magistrados negros apenas no judiciário brasileiro. E o que a gente tem tido é um fomento
de medidas públicas para que a gente tenha maior acesso de pessoas negras no servidorismo público. Então, tanto em relação a servidores, analistas, técnicos, quanto a magistrados. Tem sido uma questão que o judiciário tem se preocupado. Será que tem vocês tiveram algum caso, um exemplo, alguma coisa nesse sentido, de julgamento nesse sentido? A Rose tem um que ela precisa pedir para ser observada, né? Aí na verdade não foi nem com o aspecto racial, foi mais de gênero, né? E aí volta da questão até da tua pergunta, grande parte dos magistrados são brancos, e aí até por isso a importância do protocolo, que serve também principalmente para isso. O protocolo também serve isso, é observar esse cenário, porque o racismo é tão estrutural, é tão arraigado, é enraizado no ser humano, que ele precisa ter essa olhar para esse viés, ele precisa ter um documento que mostre para ele que naquele caso ele precisa ser diferente. Inclusive, uma situação que é importante dizer, a justiça, quando a pessoa vai fazer uma reclamação trabalhista, ou seja, qualquer outra ação de um outro segmento, a pessoa não precisa dizer qual é a raça dela. Então, por isso que a gente não tem dados racializados. E aí entra no que a Carol mencionou, a questão da falta de dados. Os juízes que vão ter que colocar, fazer um banco de dados de sentença, dizendo que naquela oportunidade ele usou o protocolo. Justamente que daquele determinado caso ele vai olhar, a Carol falou, que é uma pessoa negra, naquele local estava estar. É um trabalho interessante, né? Visto que os magistrados, a gente são tão, assim, inacessíveis. Na hora de um julgamento, a gente pode questionar, pode falar talvez sem o papel do advogado. Acho que ainda continua assim, né? Sim, mas aí é importante que a Carol falou, porque a lei de cotas também chegou no Poder Judiciário de acesso ao serviço público, acesso à magistratura. Isso, inclusive, é destinado para o concurso público aos negros, justamente para que a gente consiga chegar, que tenha magistrados, uma quantidade maior de magistrados negros. Um julgamento mais justo. Exatamente. Que realmente a justiça seja cega, não é? Como diz. Talvez, mas acho que cabe a toda a sociedade, aos operadores de direito. Não é se eu falei o termo certo, não tem uma fé justiça é neutra, mas tem. Ela fala que é Parcial. imparcial, a balança. Eu lembrei desse termo, eu falei, ela é cega, não pode ser cega. E estava pensando aqui comigo também, se esse protocolo tem realmente auxiliado, né, no combate ao racismo de maneira efetiva, assim, ou se é mais da questão de uma perspectiva para combater o racismo. Eu entendo que ele é muito recente. A gente, como operador do direito, como advogado, ainda enfrenta algumas barreiras, como não observância pelos juízes. A gente ainda tem que levantar a mão e exigir a utilização. Mas a gente também entende que o nosso momento histórico, coopera para que isso alavanque e seja colocado em prática. Eu, pela minha visão, né, pela minha janela, o meu reporte, eu percebo que a coisa está caminhando e a gente vai ter que continuar brigando, como todo direito social é uma grande briga para se fazer valer, mas eu entendo que nós temos muito potencial para que ele seja aplicado na prática de forma integral. Tem que ser muito perseverante. Sim. Verdade. E como é uma questão assim, recente, né? Acho que é importante cada vez mais, né, quem trabalha com essa questão de direito, estudantes de direito, principalmente, né, tomarem ciência desse novo protocolo, além do público em geral, né? Todos nós somos trabalhadores, né, acima de tudo, mas é importante que a gente também tome consciência, né, dos nossos direitos, né? Além dos nossos deveres, é claro. Então, eu quero agradecer a presença de vocês aqui conosco, viu? Estamos encerrando mais um podcast do CEP Racial, em parceria com a Coordenação em Publicidade e Propaganda, aqui da Universidade do Zumbi. E se vocês quiserem ter uma palavrinha final, fiquem à vontade. Acho que é importante demonstrar um pouco, apesar da precarização de dados estatísticos,
o Juiz Racial fez uma pesquisa em 2023 e 31% das ações trabalhistas foram propostas e reclamadas com base no racismo, no assédio moral, que é uma informação importante. Mas também gostaria de finalizar com uma frase da professora Sueli Carneiro, que diz que o negro chega antes da pessoa, o negro chega antes do profissional, o negro chega antes do gênero, o negro chega antes do título universitário, o negro chega antes da riqueza. Essa citação revela como a percepção étnica, racial, em muitos casos, precede a análise de qualquer outra característica de um candidato a uma vaga de emprego, seja público ou privado. Agradeço novamente pela oportunidade. É um prazer enorme estar aqui. Muito obrigada, muito obrigada, obrigada. Só agradecer pela oportunidade, pela participação. Nós que agradecemos. Muito bom. Pena que é curtinho, né? Que aí, por gatos, não dá pra de continuar. Continuaremos mais ainda com certeza, né? Voltaremos a esse assunto. Nossos espectadores podem ter certeza que nós discutiremos mais isso. Obrigado a todos e até.